Olá você que está acompanhando a Infomoney TV, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista Infomoney 1 Brasil. Eu sou o Thiago Salomão e a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Infomoney TV Wilson Poit, ele que é o secretário de Desestatização e Parcerias de São Paulo, o homem escolhido por João Dória para tocar todo esse processo de privatização, concessões, parceria público-privada, enfim, um dos principais pilares da campanha do prefeito eleito ano passado aqui na capital paulista. Ele vai falar um pouco, obviamente, sobre desestatização. E quem vai me ajudar nessa missão é Humberto Dantas, cientista político, parceiro do Brasil, que vai fazer essa intermediação junto comigo. Apresentando rapidamente o Wilson, né? Ele foi escolhido para tocar essa pasta na gestão do Dória, mas já trabalhou também na gestão do Fernando Haddad. Tem uma história de sucesso no mundo do empreendedorismo. Para quem já conhece o Wilson, a gente vai fazer um resumo breve, né? Até os 11 anos ele morava num sítio na zona rural de Oswaldo Cruz, uma casa sem energia. Veio para São Paulo com 18 anos para estudar engenharia, montou 5 negócios até que aos 40 anos chegou a sua grande ideia de sucesso, a empresa de fornecer infraestrutura elétrica temporária e mão de obra qualificada para clientes. Essa empresa decolou em 2001, época teve bug do milênio, teve empresas de telefonia móvel precisando desse serviço. A empresa foi vendida em 2012 para o líder do mercado por 400 milhões de reais, e inclusive rendeu um prêmio de empreendedor Endeavor ao Wilson. Trabalhou na gestão Haddad e agora está com essa pasta importante da gestão do Dória. Bom, antes de começar, Humberto já fez um papo com o Wilson, acho que o papo vai ser muito legal, mas primeiramente gostaria de agradecer a sua presença, Humberto. Eu que agradeço, um grande prazer poder conversar com o Wilson a respeito de um tema que foi absolutamente central nos últimos anos no Brasil em termos políticos, eleitorais, não deixou de aparecer com muita força no discurso que levou João Dória à vitória no primeiro turno, uma vitória inédita no primeiro turno na campanha municipal de São Paulo. Eu acho que esse é um tema que interessa de forma absoluta não só o mercado, mas também os cidadãos de maneira geral. Até estava comentando com o Wilson, né, a primeira pergunta, já passar a bola para o Wilson, que a gente está aqui na Faria Lima, né, região nobre de São Paulo, onde o reduto do privatiza tudo, né? Aqui as pessoas que por aqui habitam gostam muito dessa ideia, mas a gente sabe que isso ainda é um grande tabu na sociedade brasileira. Então, antes de começar todo o papo de desestatização, eu queria ouvir de você uma abordagem de quais as vantagens e desvantagens de uma gestão privada, uma gestão por meio de concessões, uma gestão de parceria público-privada, as PPPs, e, por que não, gestão estatal, gestão do Estado, gerindo alguns setores. Muito bem-vindo, Wilson. Boa tarde, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema. Eu estou muito honrado de ter sido convidado pelo prefeito João Dória para cuidar dessa nova secretaria, porque estou com uma missão que eu pessoalmente acredito muito, que no final da linha, no final do ano, é a de melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais humildes que estão precisando tanto de saúde, de educação, de habitação. Em linhas gerais, nós temos um programa, uma secretaria e um programa agora que vamos começar a discutir com o Legislativo, que é um programa municipal de desestatização. Ele pretende que a gente saia de alguns negócios e de alguns equipamentos que acabaram na mão do Estado, acabaram na mão da Prefeitura, mas não é o foco principal. A cidade precisa de creche, precisa de saúde, precisa de educação e o governo está muito grande, né? Nós temos um orçamento em São Paulo aí, arredondando para 50 bilhões de reais, totalmente ocupado, com muito pouco espaço para investimento. Então, a nossa missão é reduzir, redimensionar o tamanho da prefeitura e criar também, além de aprovar no Legislativo um plano municipal de desestatização, criarmos um fundo municipal de desenvolvimento. A ideia é que todo o dinheiro que seja arrecadado com a venda de algumas empresas ou mesmo outorgas de concessões, porque a maioria não são vendas, são concessões e parcerias público-privadas,
que esse dinheiro não vá para o mesmo caixa único de custeio, de pagar salários, mas ele fique num fundo cujo destino seja principalmente investimento em, como eu disse, em saúde e educação em primeiro lugar, mas também habitação, segurança e mobilidade urbana. Muito importante dizer que nesse plano nós temos então essas 3 categorias de operações que faremos. A primeira delas, que você falou de privatização, é uma pequena parte de uma grande quantidade de itens, né? Basicamente, como o prefeito passou toda a campanha já planejando, nós pretendemos privatizar, ou seja, passar para o setor privado totalmente, né? Alienar a Espetures, que é o AMB, em todo aquele terreno, num endereço super importante, o Autódromo de Interlagos e, em terceiro lugar, um conjunto de imóveis. Em São Paulo tem muitos terrenos quase que abandonados, prédios desocupados, que nós podemos fazer um fundo imobiliário ou uma SPE e buscar recursos. Depois nós temos uma longa lista de concessões, que é muito importante deixar claro isso para a população, que a maioria dos itens são concessões. Nós não vamos vender, continua. O Ibirapuera não vai ser privatizado, os parques não serão privatizados. Nós vamos conceder para que uma empresa privada, para que uma ONG, um concessionário administre aquilo, sem que a prefeitura precise pagar salários, despender tudo o que gasta hoje por ano, e de repente a gente não tem uma limpeza boa, banheiros bons, serviços de boa qualidade. Nós vamos cuidar da regulação e da verificação, da fiscalização disso. Então isso é uma grande concessão de parques, concessão do Pacaembu, concessão dos cemitérios e do serviço funerário, concessão de mercados municipais, concessão do sistema de bilhetagem, o bilhete único, que pode ser uma das blue chips aí, tem muitos interessados, a gente depende de uma autorização legislativa para começar um processo. E depois nós temos em terceiro lugar as parcerias público-privadas. Tem a iluminação pública, que começou 3 anos atrás, no governo Fernando Haddad, e está parada hoje no Tribunal de Contas do município, foi sendo aprimorada, passou pelo Ministério Público, e pode ser que ela seja revisada em alguns itens ou não e saia. E nós podemos ter também a PPP de moradia social, de habitação. Difícil de alguém ser contra isso. Nós temos muitos edifícios que podem ser reformados pelo privado e servirem de habitação. Então, eu acredito pessoalmente que o setor privado, que as empresas, podem fazer coisas com muito mais velocidade que o Estado. Dando o exemplo do AMB, já tem vários outros espaços de exposição na cidade que conseguem comprar insumos, fazer negócios, reformas muito mais rápido. Não depende como uma empresa pública de licitações, impugnações, uma série de coisas que retardam os processos. Então é isso, nós vamos buscar eficiência, gastar menos e que esse dinheiro seja direcionado para o que a população precisa de melhor, que é essa parte essencial, principalmente saúde e educação. Acho que tem alguns pontos que você tocou, Wilson, que precisam ser colocados, acho que até para uma tentativa de um esclarecimento, né, dessas opções. São opções políticas, são opções técnicas, né, mas são opções de gestão. E aí eu queria compreender alguns pontos, aproveitando algumas colocações suas. Primeiro, estes equipamentos que estão sendo ofertados, né, para venda, digamos assim, né, quer dizer, para efetiva privatização, como você observou nos seus exemplos, eles são efetivamente deficitários ou eles perdem o sentido dentro da máquina pública, tendo em vista as prioridades em termos de políticas públicas? Por exemplo, nesse caso a gente pensaria, puxa vida, como uma cidade com profundas desigualdades ou com déficits tão expressivos do ponto de vista da oferta de políticas públicas sociais, pode ter um autódromo. Mas o autódromo é efetivamente deficitário ou se torna obsoleto por esta administração pública? Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão que eu acho que é importante é, você tocou em alguns órgãos importantes e falou de uma experiência que você viveu diretamente, que é a PPP da iluminação. Que, como você bem observou, está há 3 anos sendo dita, sendo colocada, sendo experimentada, mas a gente ainda não conseguiu colocá-la em prática em São Paulo.
Você até citou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que outras cidades usaram o mesmo modelo de São Paulo, inclusive esse modelo de São Paulo foi extremamente premiado no mundo, mas a gente não conseguiu colocar ele em prática. Aonde emperra? Você citou o Legislativo, eu não estou dizendo que o Legislativo seja o lugar onde emperra, mas você citou o Legislativo, você citou o Tribunal de Contas do município, a gente poderia citar o Ministério Público, poderia pensar na Justiça, né? Em que medida que alguns organismos, por vezes, emperram essas concessões, né? E eu acho que essas são duas questões importantes da gente pensar. Assim, como é que a gente pode partir dessas reflexões? Tá. Falando da primeira pergunta, eu acho extremamente complicado uma cidade não ter vagas em creches, não ter educação, não ter saúde para a população mais humilde e administrar autódromo, administrar um espaço de exposições como o AMB e tantas outras coisas que nós falamos. Também queria deixar claro que nós não estamos ainda colocando a mercado nada disso. Nós dependemos de uma negociação, de um projeto que vai ser construído agora, a partir desse mês. Vamos começar uma discussão no Legislativo bastante importante com os vereadores para chegarmos nessa aprovação. Falando especificamente de AMB e Interlagos, por exemplo, que são administrados pela SP Tours. Hoje são sim deficitários, né? A empresa é uma SA, mas ela deu prejuízo no ano passado e está previsto continuar acontecendo isso esse ano. Também é importante dizer que no caso, vamos falar da SP Tours, que é o AMB, o Centro de Convenções e o Autódromo, 70% da receita, aproximadamente, que aconteceu lá, o cliente foi a própria prefeitura, através de eventos que ela contratou, feiras que ela subsidiou. Fórmula 1, por exemplo, a gente poderia dizer que o autódromo tem uma receita e uma despesa anual, se não acontecer nada, de 8 milhões mais ou menos. Mas só no evento de Fórmula 1 a prefeitura coloca 50 milhões de reais, entre instalações temporárias, uma série de coisas que ela tem que prover para aquele evento, que é um evento que deixa o autódromo parado uns 2 meses. Então, nós temos muitos, como esses exemplos, muitos outros equipamentos e empresas deficitários, sim. E na empresa privada, eu venho do setor privado, quando a empresa vai bem, tudo certo para os sócios. Quando ela vai mal, os sócios são chamados, a responsabilidade. Na empresa pública, o prejuízo fica para toda a população, né? E em troca de mais impostos, de aportes de capital, de uma série de coisas que eu não acho exatamente que é o nosso caminho. Então, acredito, eu posso dar esse exemplo para você. Na questão da iluminação pública, por uma coincidência também, tenho muito orgulho de estar trabalhando hoje, inclusive com pessoas que estavam comigo 3 anos atrás, que nós começamos essa PPP da iluminação pública, o maior projeto do mundo de troca de iluminação. Basicamente, nesse momento, é troca de iluminação comum por iluminação LED, mas não queremos nem carimbar o LED, porque em 20 ou 25 anos vai evoluir muito a tecnologia. Foi uma PPP construída a várias mãos, com a Secretaria de Serviços, a SP Negócios, um time muito bom que foi formado e foi premiada no mundo inteiro. Eu mesmo recebi prêmios em outros lugares do mundo, aqui mesmo, em Medellín, no Brasil, na PPP do ano. O edital é publicado, público, e ele foi copiado e replicado, pelo que a gente sabe, em cerca de 100 cidades, né? Belo Horizonte, por exemplo, já conseguiu até concluir o processo e já está fazendo. E nós aqui temos 3 anos que esse processo está em andamento. Pode ser que agora ele evolua por uma conclusão, mas eu não diria para você que é culpa desse ou daquele setor. Eu acho que nós estamos aprendendo, é bom quando a gente aprende com os erros, né? Eu diria que de lições aprendidas, numa PPP desse vulto, numa concessão nova, nós vamos procurar o diálogo antecipado entre o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Acho que todo mundo tem que se preparar melhor, tem que conversar antes, tem que participar do projeto, porque senão existe uma série de dúvidas. Isso é uma coisa nova, né? Você sabe mesmo que lá na Inglaterra tem mais de 700 contratos de PPPs assinadas.
No Brasil todos temos uns 100, mais ou menos. O estado de São Paulo vai bem, o estado de Minas, mas em termos aqui no município de São Paulo, não temos nenhuma PPP assinada. Espero que nesse mandato a gente não só faça concessões, privatizações, mas assine PPPs. Então, eu diria para você que nos prepararmos melhor, fazermos mais diálogo antecipadamente, para que a coisa flua numa velocidade melhor. Acredito que isso vai acontecer com as próximas. Bom, nos bastidores também a gente falou um pouco de prazo, né, para realizar. A gente sabe que pelo estilo que a gente viu inicial do João Dória, quase tudo tem acontecido em questão de semanas, dias, e ele até deu prazo entre final desse ano, que já quer boa parte das privatizações, enfim. São muitos projetos, né, ao todo são cerca de 55 tópicos, e como é que podemos colocar um prazo ou acreditar que tudo isso pode ser realizado em tão pouco tempo? Olha, nós não acreditamos que isso tudo vai ser realizado em pouco tempo. O prefeito, eu acho muito positivo isso. Ele é um gestor que, como eu veio do setor privado, eu ainda tive como eu também, ele teve uma pequena experiência no passado, no governo Mário Covas, eu tive 2 anos no governo anterior, mas ele é um cara indignado, um cara que acha que nós vamos fazer tudo esse ano. Isso é muito importante, eu acho, no setor público hoje, que a gente possa mediar, possa negociar entre o legislativo, os técnicos, o executivo e todo mundo, mas é importante alguém com pressa, né? Alguém acelerado como ele. Nosso papel é atender na medida do possível. Como você disse, são mais de 50 anteprojetos, né? Tudo isso nós vamos discutir agora com o Legislativo. Mas nós estamos priorizando. Tem cerca de 10 ou 12 projetos que nós usamos critérios, como, por exemplo, o valor de retorno para a cidade, que possa rapidamente fazer diferença para a vida da população mais humilde, principalmente. O impacto público, no caso de um parque, por exemplo, pode ser uma coisa de muito dinheiro, mas que vai trazer bastante coisa. E o prazo para se fazer. Tem coisas que no mesmo prazo você faz um negócio pequeno ou você faz um negócio grande, costuma dar o mesmo trabalho, às vezes até um negócio pequeno dá mais trabalho ainda. Então nós escolhemos alguns projetos e vamos atacar prioritariamente esses. Nós temos um backup, na medida em que tivermos alguma dificuldade, algum problema com esses projetos, nós temos um outro para puxarmos e tocarmos. A ideia é que a gente não faça só internamente, mas nós vamos aceitar também manifestações de interesse privado, que está previsto na lei, que são empresas, empresários, ONGs, protocolarem manifestação de interesse. A gente vai tornar isso público, ver quem mais quer estudar o modelo e depois vai ganhar aquele que oferecer melhores condições para a cidade de São Paulo, melhor retorno financeiro e melhor qualidade do produto, do serviço para a população. Importante dizer que nessa pressa, São Paulo tem pressa, né, como diz o prefeito, mas nós estamos repetindo muito a palavra equilíbrio. Nós vamos fazer modelos com equilíbrio, que sejam bons para a prefeitura e a cidade de São Paulo, sejam bons para o investidor, tem que ser atrativo, não pode ser uma coisa que nesse começo entra um dinheiro, mas depois a coisa fica abandonada, e tem que ser muito bom para a população de São Paulo, inclusive principalmente os mais humildes, como diz o prefeito. Então, um projeto equilibrado. Para isso, precisamos de um contrato bem feito, de um corpo técnico bom para escrever isso, discutir em audiências públicas, discutir com o Legislativo, com os outros poderes, para fazermos um contrato que seja respeitado por todos os governos, que dê confiança e possa servir de exemplo para que todos esses projetos, essas dezenas de projetos venham a acontecer em São Paulo e em outras cidades do Brasil e no Brasil todo. Eu vou citar 3 pontos aqui importantes desses desafios, sobretudo no que diz respeito à população, aos indivíduos em geral. Existe um debate posto no Brasil, a gente já colocou isso aqui já faz bastante tempo, né? Questões ideológicas associadas a conceder ou não conceder, a vender ou não vender, privatizar ou não privatizar, enfim. Existe um debate ideológico aqui que obviamente pode trazer e traz focos de resistência, isso em termos democráticos é interessante de ser debatido.
Um segundo ponto, existe um desejo do cidadão, uma expectativa criada no cidadão em relação a algumas políticas públicas. Vou citar o caso dessa semana, né? Nós tivemos aí a questão da moradia, seriam entregues algumas unidades habitacionais para cidadãos de movimentos de moradia, houve um pequeno atraso e as pessoas fizeram lá uma manifestação, fecharam a Avenida do Estado, enfim, colocaram óleo na pista, colocaram fogo em alguns pneus, enfim, gerou-se aí um problema, era uma atitude, era uma atividade de entrega de residência, salvo engano da minha parte, num modelo inovador para essa primeira entrega. E o segundo ponto interessante, há quem esteja defendendo com muita força na cidade de São Paulo que essas concessões, que essas vendas ou que essas parcerias, enfim, claro, pontuando cada uma dentro da sua categoria, que grandes decisões dessa natureza passassem de alguma maneira por algo maior do que audiências públicas, mas que pudessem inclusive ser objetos de plebiscitos internos dentro da cidade, plebiscitos municipais. Faz sentido essas três questões para o universo da prefeitura que se diz com pressa ou, claro, tem a questão do equilíbrio, mas que se diz com vontade de ver a coisa acontecer, quer dizer, não vai frustrar o prefeito, por exemplo, e não vai frustrar quem defende essas ideias apontadas pela equipe da prefeitura? Eu acho que o prefeito, como você disse, ganhou a eleição no primeiro turno, foi votado pela população, foi eleito com essas propostas. Desde o primeiro debate, desde a primeira apresentação, o prefeito sempre disse que pretendia reduzir o tamanho do governo em alguns negócios que não tem muito a ver com a função final, com a função da prefeitura, iria passar para a iniciativa privada as concessões, a gestão desses equipamentos. Então, eu acho que ele ganhou essa proposta, existe um de acordo da maioria da população para isso. Eu concordo com você e o nosso papel é gerenciar as expectativas, né? As oportunidades são muito grandes. Eu acho que esse é o momento certo, a hora certa. Não existe dinheiro para investimento. É uma coisa que está acontecendo, nós estamos vendo em todos os estados, em todas as cidades. O endividamento é alto, a população paga muito imposto e não sobra dinheiro para investir. Esse dinheiro está todo comprometido com salários, com manutenção, com custeio, com aluguéis, com uma série de coisas. O prefeito vem imprimindo rapidamente um plano de economia, né? Veja bem, a devolução de mais de 1.000 carros, a renegociação de todos os contratos de aluguel, os aluguéis da prefeitura, quase 1.000 contratos, da ordem de uma queda de 30% no valor desses aluguéis. Então, são economias. Mas nós precisamos de um dinheiro novo. Nós já estamos muito endividados e eu acredito que não existe essa coisa de dinheiro público ou de governo grátis. O que existe, o dinheiro todo que existe lá, é o dinheiro dos pagadores de impostos. É o nosso dinheiro, o dinheiro da população que paga seus impostos. E esse dinheiro tem que ser muito bem aplicado. Ele não é um dinheiro que veio de algum lugar. O governo não produz o dinheiro. Quem produz, quem gera riqueza é o indivíduo, é o empreendedor, é a população de modo geral, que paga seus impostos e quer ver esse dinheiro bem aplicado. Então, eu acho que cabe a nós agora gerenciarmos as expectativas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas o prefeito João Dória tem uma vontade muito grande de ainda este ano mostrarmos para as cidades alguns exemplos de que o serviço vai poder ser muito melhor para a população, não vai pagar ingresso nunca, por exemplo, para entrar num parque, como tem sido dito por alguns setores. Não existe isso, cabe a nós explicarmos isso corretamente e esse dinheiro pode ser aplicado principalmente em saúde, educação, habitação, que é muito mais importante. Wilson, nosso tempo está acabando, então eu vou fazer mais uma pergunta, vou deixar o Humberto fazer mais uma. Eu já vou mandar 3 de uma vez, para aí você não precisa entrar tanto no detalhe, mas aí pelo menos você já mata a minha curiosidade. São 3 assuntos bem diferentes. O primeiro, nessa onda de privatizações, a gente viu até um evento que você estava presente junto com o Dória na BMF Bovespa, e já veio a pergunta para quem está aqui no mercado financeiro, já botou uma interrogação. Existir a possibilidade de algum desses projetos acabarem caindo na Bolsa? A segunda pergunta que eu queria fazer era falar um pouco da relação Haddad e Dória, porque a gente não vive isso só no Brasil, né, em São Paulo, mas no Brasil inteiro.
uma divisão ideológica, partidária, ou você é a favor de um, é contra o outro, não pode ser meio termo. E você trabalhou com os dois prefeitos, um do PT, agora do PSDB. Queria que você fizesse uma comparação de perfil de cada um deles. E para finalizar, você, filiado ao Partido Novo, eu queria que você avaliasse como tem sido esse começo, foi a primeira eleição agora, ano passado, e como você está vendo até boa parte dessas ideias do Dória, inclusive essa pasta que você assume, é uma das principais bandeiras do Partido Novo. Legal. Olha, na questão da primeira pergunta, pode sim, alguns desses projetos podem ir para a BMF Bovespa. Se tivesse que dar um exemplo de alguns, por exemplo, a SP Tours é uma SA, é a proprietária de todo aquele imóvel lá do AMB, e ela reporta a CVM, já tem auditoria, tem conselho, tem compliance, precisamos melhorar isso um pouco, mas a prefeitura tem 96%, 97% das ações, pode ser feito um leilão no Bovespa, né? Quanto à segunda pergunta, além da SP Tours, também podemos fazer, por exemplo, o fundo imobiliário dos cemitérios. Sim. São 22 cemitérios com 1,5 milhão mais ou menos de jazigos em outros países, em outras cidades. É um fundo imobiliário forte, pode ser um leilão na Bolsa, né? Por um preço, tem um preço mínimo avaliado por órgãos externos, a partir daquilo vamos fazer um leilão. E também temos a concessão da bilhetagem, né? Junto com a Secretaria de Transportes, nós temos transformar o bilhete único sem vazar nenhuma informação pessoal dos usuários, que foi dito isso também. Existem trilhas no bilhete e você não vai perder o controle do transporte e o próprio usuário vai poder optar entre transformar aquilo num cartão de crédito ou não, fornecendo as informações dele ou não. Isso vai ser dado, isso também pode ser um negócio que seja um leilão na Bolsa. Eu tive a honra de trabalhar com os dois prefeitos, não tenho nada contra o prefeito Fernando Haddad, foi uma experiência muito boa trabalhar com ele e acho que é de conhecimento público que o relacionamento dele com o prefeito João Dória foi uma transição muito boa, melhor do que o esperado, acho que foi um exemplo para outras prefeituras do Brasil. O prefeito João Dória, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que vem da iniciativa privada, é uma pessoa, um gestor, né? Tem cobrado bastante, feito muitas reuniões, tem um painel de controle. Amanhã, por exemplo, é sábado, nós vamos estar, depois de limpar a rua, vamos estar todos com ele lá para prestar contas, para mostrar o plano de metas. Estou aprendendo outras coisas, acho que é um novo momento do Brasil, acho que é bastante importante e ter conhecimento político e de gestão pública, né? Por último, muito prazer estar no Partido Novo, muita honra de falar isso. Eu tenho 58 anos, me filiei ao Partido Novo ano passado, no início do ano passado, antes até de ser convidado pelo prefeito João Dória, nunca fui filiado a partido nenhum, mas achei que estava na hora, tenho dito muito isso para os empresários nas minhas palestras, que todo mundo tem que ir na reunião de condomínio 1 hora. Esse negócio de você morar numa cidade ou num prédio, só reclamar e não ir lá ajudar, acho que todo mundo tem que pensar em dedicar alguns anos da sua vida, todos os empresários, todos os jovens, e estou muito feliz porque isso está começando a acontecer no Brasil. Tem um espaço aí para os jovens, para os empresários, para as pessoas que já fecharam um ciclo na iniciativa privada como eu, irem ajudar. E eu encontrei no Partido Novo, que exatamente como você falou, defende muito a bandeira de que reduzir o tamanho do Estado, prezar muito, reduzir os impostos, se for possível, no país, ao invés de aumentar os impostos, passarmos para a iniciativa privada. Nós acreditamos no Partido Novo, como eu disse, que realmente o verdadeiro criador de riqueza é o indivíduo. São os empreendedores, são as pessoas, não é o Estado. O Estado não tem dinheiro público, ele tem dinheiro de pagadores de impostos. Então nós temos que cuidar muito bem disso. Quando eu fui convidado para a Secretaria de Desestatização e Parcerias, acho que é a bandeira do Partido Novo. O partido está crescendo muito. O partido tem quase 1,5 milhão de seguidores aí nas mídias sociais. Elegemos uma vereadora aqui em São Paulo, a Janaína, mas elegemos também vereador em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E para 2018 está pensando em cargos também federais e estaduais. Estou bastante feliz de estar nessa pasta e pertencer ao Novo.
O interessante disso é que, a despeito da gente fazer aí, por vezes, um discurso de crítica à política, as pessoas tomarem efetivamente a responsabilidade por essa participação, né? Quer dizer, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Eu gostaria de terminar com duas questões muito rápidas. A gente está falando aí numa quantidade bastante significativa de envolvimento da iniciativa privada nas questões públicas, e aí a pergunta é se vai existir algum tipo de órgão regulador para observar. Deixou muito claro, né, que tem que ter um cuidado, um equilíbrio. Então a minha pergunta é se em algum instante vai haver especificamente uma agência para cuidar da qualidade, para cuidar do equilíbrio, para cuidar da forma como isso está sendo feito, a partir do instante, sobretudo, quando for feito, né, quando for privatizado, ou quando for concedido, ou quando for emparcerado, enfim, né, se vai existir esse órgão regulador ou esse órgão de acompanhamento. E um segundo ponto, a gente tem desafios dos mais expressivos, a gente tocou neles aqui, lhe provoquei em relação a vários deles, desde questões ideológicas até questões de outras instituições, nessa lógica de governança da cidade, mas eu fico perguntando, eu gostaria de utilizar-me da sua experiência dentro da máquina pública de São Paulo. A máquina pública, tecnicamente em São Paulo, está preparada para esse movimento? Quer dizer, não só no que diz respeito às resistências, mas também do preparo técnico para fazer com que isso aconteça, porque a gente sabe que sem preparo da máquina, né, a gente não consegue converter o discurso em ação. Muito bom. Nós teremos, sim, ou uma agência reguladora ou verificadores independentes ou as duas coisas. Estamos modelando tudo isso. Estamos há 61 dias hoje no governo. Mas em outros estados do Brasil, em outros países, é muito importante deixar claro também que vamos fazer isso em São Paulo. Estamos olhando os bons exemplos, os maus exemplos. O governo não vai deixar a responsabilidade, não vai conceder e deixar para lá. Pelo contrário, nós vamos fiscalizar, nós vamos cobrar, nós vamos acompanhar. Hoje em dia, qualquer aplicativo de celular, você pode dar uma nota no momento seguinte. Está fácil hoje da gente pegar a satisfação da população com cada concessionário. Se ele não atender bem, vai perder a concessão. Então, nós vamos ter verificadores independentes, inclusive. Podem ser empresas de auditoria externas e poderemos, sim, chegar a um modelo de uma agência municipal. Estamos estudando isso, vamos conversar isso no Legislativo também. Quanto ao preparo da máquina pública, eu gostaria de deixar um depoimento pessoal aqui. Pude trabalhar 2 anos anteriormente no governo, agora volto. E se tem uma coisa que me surpreendeu muito, é a qualidade do funcionalismo público de São Paulo, onde eu tive experiência. Eu trabalhei na iniciativa privada há mais de 35 anos. E eu encontrei dentro da Prefeitura de São Paulo, em várias secretarias, várias empresas, a própria SP Tours, a SP Negócios e outras, pessoas da melhor qualidade. Hoje, talvez quem está fora, até pela mídia toda, tem uma ideia, às vezes, errada do funcionalismo. O senso comum se equivoca. Existem pessoas espetaculares lá dentro, que carregam tudo nas costas. Pode trocar o prefeito, pode trocar secretário. Tem pessoas que estão lá, estavam no meu tempo, estão lá ainda, e nós precisamos corpo técnico. E eu não sei, são pessoas extremamente dedicadas, porque não temos meritocracia, não temos bônus, né? Então, não só pessoas como eu, mas muitos jovens. Eu tenho encontrado cada vez mais jovens que saem da faculdade e querem trabalhar no setor público. Então, assim, a qualidade, e a gente pretende com todo esse programa, vou deixar isso bem claro, não provocar desemprego. Podemos modelar de uma maneira que todas essas pessoas sejam aproveitadas. Queira uma boa porcentagem delas no próprio equipamento, os melhores, e outros vão ser mais felizes, talvez, cuidando de outros equipamentos da cidade, mais essenciais. Mas nós precisamos treinar, precisamos aprender constantemente. Eu acho que o setor privado está mais preparado que o setor público. Então, treinamento, buscar cada vez aperfeiçoar mais. O corpo técnico está melhorando, mas uma das coisas que nós estamos trabalhando muito é em estudar os modelos, em capacitar esses funcionários bons e os novos que estão chegando para criar bons contratos. Contratos que tenham equilíbrio e que durem bastante tempo e possam servir de exemplo para que muitas outras coisas no Brasil o governo possa se concentrar no essencial e deixar o privado tocar algumas coisas que não tem mais razão, às vezes, do governo estar presente. Muito bom. Gostaria de agradecer o tempo, a gente até passou um pouquinho, espero que não atrapalhe a sua agenda, Wilson. Muito obrigado pela sua presença aqui no Infomoney. Muito obrigado, o prazer foi meu. Sempre à disposição de vocês. Obrigado pelas perguntas e pela companhia. Obrigado. E
Dantas, muito obrigado, mas é sempre uma aula acompanhar essas agradeço. entrevistas. Muito bom estar contigo aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando as próximas entrevistas do InfoMoney 1 Brasil. Até a próxima!